noite. Eu sou o Felipe, sou assessor técnico da ONG Cidade e vice-presidente de uma cooperativa de habitação, trabalho mista, que é a COPSUL, Cooperativa Solidária Topiluta. E também sou arquiteto urbanista, além disso, me formei pela URGS. E eu estava ouvindo agora o Caio falar um pouco sobre as universidades, estava me lembrando um pouco como é que foi a minha história, que eu estou na minha terceira tentativa de reconciliação com a arquitetura agora, completamente brigado, sem conseguir praticar arquitetura. Por que isso? Na metade da minha faculdade, eu me dei conta que meus professores lá do Propar e tal, estavam me ensinando umas coisas que eu não concordava muito, entendeu? Então eu pensei em largar a faculdade. Fiquei, tranquei um semestre lá e tal. Daí falei, não, vou continuar, vou fazer uma cadeira e vou trocar para Sociologia. Pensei. Daí eu comecei, não dá para matricular na cadeira que eu queria, peguei 6 cadeiras, fui até o final sem pensar muito assim. Foi a segunda vez, e a segunda reconciliação foi quando eu comecei a trabalhar com bioconstrução, que é técnicas que proporcionam autonomia técnica para as pessoas que vão construir, que a gente não precisa estar lá o tempo todo presente, e que, enfim, naquela ideia, se o arquiteto não for necessário, nesse caso, melhor. Então, a partir do momento que eu me dei conta de algumas coisas ali também, não foi mais possível continuar. E agora eu estou tentando minha terceira, com isso que eu vou apresentar agora. Vou entrar um pouco na crítica do que é o Minha Casa Minha Vida, que a gente tem hoje, como é que está sendo a produção habitacional hoje, e falar um pouco da proposta que a gente está desenvolvendo lá em conjunto em Porto Alegre com algumas organizações. Então, a proposta... Eu vou apresentar um pouco a proposta e fazer um parênteses e falar da política habitacional. Tá? É a rede de comunidades autogestionárias, tomando a autogestão como poder do coletivo, de solicitar de cada um conforme as suas possibilidades e obter de cada um conforme, e dar para cada um conforme as suas necessidades. Deixa eu passar aqui para o meu assistente. Realidades em confronto. Então, é a primeira vez que se financia cooperativas habitacionais no Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida, que o Espelhorino falava antes, pelo Fundo de Desenvolvimento Social. Isso foi uma conquista bem interessante da última década, digamos assim. Faz 9 anos que isso acontece no Brasil. O primeiro foi o Programa Crédito Solidário e depois o Minha Casa Minha Vida Entidades. Programa Habitacional Entidades, é um nome específico lá que tem também. Isso intensificou, na verdade, dentro mais do campo da reforma urbana, uma dinâmica de interdependência entre os movimentos sociais e os governos. Falando bem claramente, assim, não é por conta somente da política habitacional, tem uma série de outras coisas que estão causando essa dependência dos movimentos em relação ao governo, e o governo em relação aos movimentos também. Eu até brinco que não é possível contar a história da pós-ditadura do Brasil sem escrever uma nota de rodapé sobre os movimentos. Não é possível fazer isso sobre a Constituição do Estado brasileiro. Não é possível não falar sobre os movimentos. Da mesma maneira que não é possível falar sobre os movimentos sem colocar um capítulo inteiro sobre a formação do Estado brasileiro. Depois que o Caio já falou, Minha Casa Minha Vida como medida anticíclica da crise de 2008, da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que se transformou numa marolinha aqui no Brasil, né? Minha Casa Minha Vida como transferência de recursos públicos para empresas. O que está acontecendo? A maior crítica desse pessoal que formatou essa pesquisa nacional junto do Observatório das Metrópoles, lá com o IPUR, começou lá com o IPUR a negociação, eu participei até um pouco da negociação com o pessoal do Ministério das Cidades, com a Júnia Santa Rosa lá. E a própria Júnia falou, a gente está apavorado que isso está sendo uma mega transferência de recursos do Orçamento Geral da União direto para as empresas privadas. Isso, se a gente pegar, por exemplo, assim, um empreendimento mais central, como a gente quer e tal, que as casinhas estão sendo feitas conforme a planilha de custos, tudo fechadinho ali. O que acontece? Tu valoriza um pedaço de terra e essa terra... dentro de 10 anos, ela pode ser repassada para outro empreendimento, para ser especulada sobre ela, porque em 10 anos as pessoas podem vender as casas não são de boa qualidade, em 10 anos elas não valem mais nada. Então, um pouco essa coisa assim, que é meio apavorante para quem trabalha com urbanismo. Assim.
O que aconteceu? As decorrências disso. As empresas multinacionais, inclusive de construção, abrem ações na Bolsa de Valores, conseguem comprar um monte de terras, conseguem mais dinheiro, conseguem comprar um monte de terra. O que acontece? A gente está disputando a periferia com as mega empresas internacionais. Entendeu? Então tem um boom do preço da terra, a gente não consegue mais comprar terra barata. Isso gera problemas de localização dos empreendimentos, problemas de equipamentos, serviços urbanos, qualidade construtiva, culpa da planilha de custos, pós-ocupação pouco satisfatórios, para não dizer catastróficos. Esse está sendo para nós o principal problema, além da transferência de recurso público para privado. A segunda coisa são as pós-ocupações, que são assim, aquela coisa que a gente está vendo também hoje claramente dentro do MST, para quem não conseguiu entrar pela Crenor, não conseguiu entrar, pegar o seu Pronaf, abandonados nos lotes. A mensagem é cada um por si, daqui por diante, se virem. O pessoal está abandonando os assentamentos e indo para a periferia das cidades também. Sem inovação na produção, né, a gente está vendo, como o Caio falou também, a plantinha da casa que saiu lá na cartilha do Minha Casa Minha Vida sendo repetida como um carimbo pelo Brasil afora. E sem aprofundamento democrático da gestão. Eu ouvi isso de pelo menos 2 lideranças nacionais de movimentos diferentes. Nossos empreendimentos não são democráticos como a gente quer que sejam. Da Ivanisa Rodrigues e de mais uma outra pessoa. Então, por que é importante o Minha Casa Entidades, por que é importante o FDS financiar isso, e por que é importante produzir de forma autogestionária. Não existe produção autogestionária hoje no Brasil, nem em poucos lugares do mundo existe isso. Isso é um conceito que a gente está disputando aqui. Porque o que interessa a empresa privada é investir um montante de dinheiro para no final da operação ter um montante um pouco maior de dinheiro. Não interessa se vai produzir geladeira, casa, chocolate, não interessa. Entendeu? Então, a gente está falando até para as empresas que a gente tem conversado na conferência da cidade, deixem que a gente faça as casas, não se preocupem com isso, entendeu? Pode ir embora, não precisa ficar aqui. Então isso traz um pouco o que é o modelo de produção que a gente tem hoje. O modelo de produção mexicano, copiado pela produção mexicana, que tem gerado coisas muito parecidas com os BNHs e tal, e coisas que parecem até presídios, né? A gente pode ver que isso aqui tem uma baita cara de presídio. Isso é um modelo que já vem da ditadura militar. Então, eu vou falar um pouco agora do projeto da rede, que a gente está tentando, a partir dessa crítica e a partir de algumas propostas que a gente vem construindo já há pelo menos uma década também, condensar isso e catalisar para a gente ter alguma força de mudar a Minha Casa Minha Vida, que já tem um corpo crítico e um período de maturação do Minha Casa Minha Vida, que a gente já está conseguindo proposta para fazer isso. E a gente está indo com essas propostas para a Conferência Nacional das Cidades, com alguns delegados, conversando pelo menos 8 delegados aqui de cooperativas de Porto Alegre. E, enfim, com a União Nacional para a Moradia Popular do nosso lado para debater isso também. Então, a gente vem um pouco da experiência da comunidade Utopia e Luta, que foi o primeiro prédio público do Brasil, do INSS, que eram 8, foi o único dessa leva de prédios públicos que conseguiu ser reformado. E tem uma série de coisas que eu vou apresentar um pouco depois ali, então a gente pega como ponto de partida prático essa experiência. A gente tem um debate que é da Escola de Construtores Sociais, que vem justamente da bioconstrução, muito relacionado a isso, que é a autonomia técnica. Como é que a gente debate a autonomia técnica para que, em último caso, o arquiteto se torne desnecessário. Essa é a nossa ideia, ela é bem radical. Cooperativa Utopia e Luta também, que eu acabei aderindo. Isso está misturando um pouco os papéis agora, porque o papel de assessoria é uma coisa, o papel da cooperativa é outro, o papel da Caixa é outro, o papel do trabalho técnico social é outro. A gente tem feito tudo meio junto por enquanto, entendeu? Fora o papel da Caixa, que é da Caixa mesmo, a gente tem trabalhado todo o nosso social, a gente tem trabalhado com os arquitetos, o projeto tem discutido com o corpo técnico social e com os futuros moradores. A cooperativa está completamente imersa nisso, de todas as formas. Ciclopráticas de morar, que a gente realizou pela cidade durante o ano passado inteiro. Política urbana e programa de financiamento, como eu falei, que já tem uma maturação que a gente pode realmente trabalhar com propostas de mudança concreta. E a Escola Latino-Americana de Autogestão Popular, esse é o LIP, que nos deu um pouco esse contato nacional, nacional e internacional. Pode passar.
Então aqui tem um pouco da experiência do Utopia e Luta, tá? Lá um prédio no centro de Porto Alegre, que era um prédio do INSS, o terraço dele é todo trabalhado com plantas e tal, e tem uma estufa com produção hidropônica, uma produção sem terra, porque daí, como precisava de não ser uma coisa pesada, colocar terra em cima do terraço, podia dar algum problema. Trabalhamos com produção hidropônica. Aqui é uma foto do prédio, aqui é o viaduto da Borges, centro de Porto Alegre, né? Logo ali embaixo é o mercado público. Então lá tem o núcleo de padaria, o núcleo da hidroponia, isso aqui no mesmo terraço, ali dentro de uma estufa. Serigrafia. Pode passar. Aqui a entrada do prédio, tem também o núcleo de costura. E o Espaço Cultural Quilombo das Artes, que é um teatro que fica no térreo ali. Então o objetivo do projeto, como a gente está pensando, tá? É um projeto social, né, que resulta em habitação. A gente não tem como trabalhar só a habitação pela habitação. Isso é um problema, assim, digamos, quase genético dos arquitetos. Como é que a gente dá um salto nessa contradição, né? Então, catalisar as urgências da população para que uma nova sociabilidade seja possível agora, a partir da mudança da base material. Quer dizer, a gente enxerga que é possível fazer um trabalho social para que as pessoas se relacionem de outra forma dentro desses territórios, só que para isso a gente tem que dar condições. O mínimo que a gente tem que fazer é dar condições para que elas se relacionem diferente dentro desses territórios. Então, o que a gente quer com a autogestão real, que não é mutirão, não é autogestão, gerenciamento de obra, de cooperativa não é autogestão, isso é gerenciamento, mutirão e, enfim, autogestão é uma coisa integral. A autogestão é quando consegue tomar decisões sobre aspectos importantes da tua vida. A autogestão dentro do capitalismo não existe, então. Então a gente quer retirar da pauta a sobrevivência através do mercado e do Estado também. Quer dizer, o Estado não tem a responsabilidade direta de nos dar habitação, comida, não sei o quê, porque isso a gente já está vendo que há muito tempo tem essa responsabilidade e isso não acontece. Então, um pouco essa ideia de que isso não tem funcionado estruturalmente. Então, a partir de uma crítica e de uma prática, não é de uma questão teórica, como eu estava falando ontem com um amigo advogado, ele falou, teoricamente eu não concordo com isso. Daí eu comecei a perguntar, tá, mas o terreno que a gente está falando é onde? É central, é na Zenha. As pessoas estão precisando de quê? De tal e tal coisa. O Estado já deu isso alguma vez para eles? Não. Tá, e daí tu vai falar o quê, entendeu? A gente está falando a partir da prática, não tem como a gente ficar fazendo discussões teóricas para fazer propostas teóricas para a Caixa, não tem como. Então, a gente tira a pessoa da loucura da sobrevivência para que ela possa retornar para o coletivo, para a gente liberar essas pessoas para a prática plena de todas as suas condições físicas e intelectuais em benefício do coletivo. Então, para entender um pouco o que seriam essa nova sociabilidade, coletivizar comunidades numa perspectiva sustentável e com a ideia de que isso é uma coisa geracional. A gente não vai conseguir obter mudanças concretas, sociais, agora. Faz o empreendimento, cria um território, dá tudo certo, na melhor das hipóteses. Estamos aqui dentro desmercantilizando e superando o capitalismo. Não está acontecendo isso. Entendeu? Vamos botar o pezinho no chão que não vai acontecer isso. Isso vai acontecer com várias gerações e com uma rede. Porque assim, se a gente começa a trabalhar com costura, tá? E a gente tem todo o nosso ateliê autogestionário lá e tal, o que acontece? A gente compra o pano lá fora, a gente não sabe se o pano veio da China e foi feito com trabalho escravo. Né? Então não tem como tu ter um controle sobre a cadeia de produção, e tu não tem como tomar decisão sobre isso. Então é uma coisa que sem a rede nunca vai funcionar. Então tem que ter ponto inicial, que a gente marcou como Utopia e Luta, e a gente vai reproduzir esses pontos dentro de uma rede que eu vou mostrar. Pode passar. Tá, 5 minutos mais então rápido. Então a gente está trabalhando com três ferramentas para compreender isso, que também podem ser tomadas como etapas de um projeto. Sem querer ser etapista, mas a coisa tem na prática funcionado assim. Práticas autogestionárias. Vou pegar um caso concreto de Candiota, uma cidade que tem 2 termoelétricas, 10 mil habitantes, 5 mil trabalham na termoelétrica, está indo outra termoelétrica, quer dizer, iria se tivesse fechado o negócio com o Eike Batista, mas não fechou ainda, talvez feche até o final do ano.
se ele não afundar, né? Então é isso. Então lá que acontece, a gente tem um contato com o prefeito, a gente apresentou todo o nosso projeto para ele, o prefeito falou, não, a gente vai garantir a terra. A gente falou assim, bom, garantindo a terra, o que pode acontecer? A gente trabalha com essas pessoas aqui que tu apresentou para nós, a gente foi lá, ele apresentou um monte de gente que saiu de casa, até a gente fazer as pessoas pararem de falar em casa, foi um suplício, né? Porque elas queriam, eu quero meu terreno para construir a casa. Não, tu está querendo roubar bem público, entendeu? Porque isso é roubo. Tu quer um terreno público, que ele seja passado para ti, e tu construa uma casa tua que não vai ter nenhum acesso coletivo lá dentro, então tu está querendo roubar do público. Aí a gente dá umas pancadas nas pessoas, depois elas vêm até te agradecer, assim, nossa, obrigado por me mostrar que eu estava querendo fazer uma baita cagada, assim. Então tá, funciona. Deixa eu pegar uma minha. Então o que acontece? A partir da garantia da terra, a gente consegue, dentro dessa terra, já começar a trabalhar um galpão, que seja um galpão, e a partir da identificação do que as pessoas têm de necessidades. Por exemplo, você apresentou um companheiro lá que tinha um MEI de serralheiro e não tinha como trabalhar. Ele podia dar nota de serralheiro, tinha lá as ferramentas, mas não tinha como mais alugar o lugar. Então vamos trabalhar no terreno. A gente tem conseguido máquinas de tijolo ecológico também, a gente já conseguiu uma com uma organização espanhola, outra com a Federação dos Metalúrgicos e outra com a Prefeitura de Candiota. Então colocamos essas máquinas lá no terreno, as pessoas começam a produzir os tijolos ecológicos e enquanto isso, então uma série de coisas nessa lógica assim. Acaba 6 meses, a gente tem um projeto pronto com a participação das pessoas que já estão ocupando a terra lá, de forma legal, digamos assim, né? Elas não ocuparam, não invadiram, né? Então, a partir de 6 meses a gente já tem o projeto, as pessoas já têm o tijolo armazenado, a gente já começa a construir as casas, nós construímos as fundações, depois faz todas as etapas necessárias dentro do loteamento. Dentro de 2 anos, 2 anos e meio, a gente tem as casas prontas com um baita processo social que construiu essas casas, que resultou nessas casas, né? Então, um processo que envolve trabalho, sociedade, habitação e gestão. Depois que acaba de fazer a casa, ninguém vai entrar na casa e dizer, agora tem minha casa, vou fazer minha vida. Nem pensar. O que acontece? Vai ter regra de condomínio construída coletivamente, as pessoas vão pagar as suas contas com trabalho para o condomínio. Quer dizer, tu pode ter uma cozinha coletiva, a gente está falando de gente pobre, que mora hoje sem água e sem luz, né? Então, as pessoas vão, por exemplo, uma cozinha coletiva com refeitório. O que acontece aí? Tu vai ter 3, 4 pessoas dessa comunidade que vão poder trabalhar nessa cozinha, que vão estar dispostas a trabalhar, etc, etc. As pessoas vão estar gerando renda. As outras pessoas da comunidade podem também, em vez de fazer comida em casa, ir almoçar nesse refeitório. Tu está tirando pelo menos 1 ou 2 horas de trabalho, principalmente da mulher, por dia, para fazer comida. Essas horas tu pode recolocar em outra atividade. Tu vai ter que limpar a rua, tu vai ter que produzir alimento na horta, etc, etc. Essas horas vão para lá. Então a ideia é tu pagar água, luz, gás,